Eu acho que as marcas ainda não perceberam bem o poder dos podcasts. Na minha opinião, os podcasts conseguem chegar a menos pessoas que, por exemplo, a televisão, se calhar, mas é uma audiência muito mais fiel. E o que é curioso é que as pessoas que vêm de podcasts têm uma conversão muito superior àquelas que nos encontram através do Google. E, portanto, isto mostra realmente o poder da publicidade de podcast. Olá, bem-vindo ao primeiro episódio de 2025 do Por Dentro Com. Desejo-te um ano repleto de projetos apaixonantes, com muitos podcasts à mistura. Eu sou a Elizabeth Costa e este é um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. E desta vez o Por Dentro Com é com Tiago Ferreira e João Amaro, os fundadores do PodSqueeze, uma ferramenta que tem como objetivo ajudar os podcasters a produzirem conteúdos de sucesso. Neste episódio vou também conversar com o Tiago Loureiro sobre a forma como o podcasting está a arrancar neste ano de 2025. E só para te abrir o apetite, digo-te desde já que podcasts precisam-se e rapidamente. Vou ainda dar-te a conhecer mais um podcast que podes ouvir no Popcasts, a Empreendedora Pod da Liliana Marques. Ou seja, este episódio promete, fica para ouvir. O Tiago Ferreira e o João Amaro eram e são apaixonados pelo formato podcast. E como a necessidade aguçou o engenho, quando o Tiago quis fazer um podcast, precisou de ajuda e começou a pensar na melhor maneira de a conseguir. A partir daí, nasceu a ideia de lançar o PodSqueeze, uma ferramenta que ajuda os podcasters a melhorarem os seus conteúdos. Mas este foi só um pretexto para falar com o Tiago Ferreira e o João Amaro. Desta vez tenho aqui comigo no Por Dentro Com duas pessoas relacionadas de muito perto com os podcasts, já vamos saber como. Tenho o Tiago Ferreira e tenho o João Amaro, que são fundadores do PodSqueeze. Também já vamos saber o que é o PodSqueeze daqui a alguns minutos. Para já, gostava de saber se vocês gostam de podcasts e se são ouvintes. Tiago. Eu adoro. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui. Sim, a razão pela qual nós começámos o PodSqueeze veio da paixão por podcasts. Eu primeiro ouvia muito podcasts que começaram, aliás, primeiramente nos Estados Unidos, ouvia muito esse tipo de conteúdo e depois, agora em Portugal, está a crescer imenso. E depois comecei o meu próprio podcast e com as dificuldades que eu tinha, nomeadamente a criar tudo o que é, e depois vamos falar sobre isso, tudo o que é o que vem dos podcasts, tudo o que é o texto, a descrição, veio a ideia para o PodSqueeze. Por isso, o PodSqueeze veio do nosso amor e paixão por podcast. Então, e como é que começou essa experiência? Foi há muito tempo começar a fazer o próprio podcast, Tiago? Veio de uma E já agora é sobre o quê? É um podcast em que eu narro a minha própria vida empreendedora. Era uma altura em que eu tinha acabado de me despedir da minha empresa, da empresa em que trabalhava, para me dedicar a 100% aos meus atos empreendedores. E senti logo uma ansiedade por de repente não ter emprego, não ter um ganha-pão mensal, como eu estava habituado, o 9 to 5, como se diz, 9 às 5. E senti necessidade de começar a exprimir e expressar essas preocupações, e o podcast foi um meio muito simples e muito íntimo de o fazer. Íntimo, essa palavra é curiosa. Porquê que escolheste essa palavra? Eu associo muito ao podcast a intimidade e nós... A uma conversa sem dúvida, de um sim. para um, é isso? Sim, e porque entramos também nos ouvidos dos nossos ouvintes, não é? Eles estamos muito próximos, principalmente se usam headphones. Estamos mais próximos, se calhar, que a televisão, que está sempre a uma distância de 2, 3 metros. Aqui os fones estamos mesmo, e estamos normalmente em situações em que as pessoas estão a ir para o trabalho, ou estão a adormecer, algo muito próximo. João, o gosto pelos podcasts também é assim? Também é assim, é curioso o Tiago falar nisso, porque eu confesso que durante muito tempo eu não percebia bem o que era um podcast. Quer dizer, eu sabia o que era um podcast tecnicamente, não é? Portanto, um áudio, uma pessoa ia buscar em uma plataforma para ouvir, mas não percebia o que era um podcast
em comparação com, por exemplo, um programa de rádio ou um programa de televisão que uma pessoa simplesmente... Eu acho que hoje ainda muita gente tem essa dúvida, mas pronto. Sim, exatamente. Ou um programa ou um YouTube que uma pessoa desliga a imagem e fica só a ouvir ou assim. Mas é engraçado isso do Tiago estar a falar de intimidade, porque eu tenho vindo a perceber que um podcast, mais do que um formato ou uma técnica de ouvir conteúdo, é um espaço onde realmente as pessoas se colocam numa posição um bocado mais vulnerável, se conseguem criar uma relação um bocadinho mais íntima com os seus ouvintes. E é daí que eu vim a ganhar gosto dos podcasts, porque realmente, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de podcasts de filosofia, tenho os meus mentores, digamos assim, no espaço dos podcasts. E é engraçado que frequentemente eu sonho com estes hosts de podcasts como se fossem meus pais ou como se fossem tipo meus tios. E portanto, o que eu tenho vindo a descobrir é que realmente o podcast é isso, é mais do que uma coisa técnica, é um espaço onde as pessoas realmente têm uma conexão, até tem um nome, estas são conexões parasociais, o que é, em que realmente não somos bem amigos deles, mas ao mesmo tempo temos uma conexão muito intensa, entre aspas, com os hosts dos podcasts. E para mim os podcasts são isso. Estivemos todos, nós os três que estamos aqui neste estúdio, tivemos a semana passada no Podfest, foi um evento de uma marca sobre podcasts. Vocês estiveram por algum motivo, porque os podcasts vos são uma realidade muito próxima. Eu gostava de, neste contexto, saber como é que vocês olham para o mundo do podcasting em Portugal. Tens uma visão, Tiago, qualquer coisa que defina este ambiente em que este formato se desenvolve? Antes de mais, a experiência do Podfest, para mim, foi surreal. Porque, de repente, estávamos no meio de uma série de celebridades e pessoas que nós vemos todos os dias na televisão e eles estão só ali e estamos a partilhar um croquete. Estava imensas pessoas, foi incrível. E realmente deu para ver o valor e o ênfase que está a ser colocado nos podcasts. Eu não tinha essa noção. Não há muitos festivais, existe mais um que é o Pods, que nós tivemos, aliás, até patrocinámos. Isto está quase a acontecer. E há também, o Podfest também já houve no ano passado, só que diria que é um evento meio semi-privado, ou seja, eles realmente é público, mas não é muito publicitado. Mas deu realmente para ver que, neste caso, os Expresso já com mais de 45 podcasts e continuam a crescer e fazem um evento destes com esta magnitude, é porque realmente eles veem o podcast ao mesmo nível e eu, aliás, perguntei isso, nós estávamos até com o Ricardo Costa e com a Joana Beleza, e eu perguntei isso, vocês veem o podcast como um complemento à televisão e à rádio, ou veem como estando equiparados? E eles disseram, não, nós vemos como estando equiparados e como sendo um novo meio, tal como temos a televisão, tal como temos a rádio, temos o podcast. João. Sim, é o que o Tiago estava a dizer, realmente aquilo parecia um episódio do Twilight Zone. Nós fomos lá, realmente era um evento semi-público. Algumas pessoas poderiam, havia lá estudantes da faculdade que estavam lá a aceder, mas realmente de repente demos por nós a trocar umas impressões com o Daniel Oliveira, com o Ricardo Costa, até com o Sebastião Bugalho, tivemos a oportunidade de trocar umas impressões muito rápidas. Mas realmente é isso, eles estão realmente a apostar muito. A Joana Beleza até nos contou a história de que começou por fazer umas experiências com os MP3 de uns programas e de repente já estava a ter quase mais ouvintes nos MP3 do que até nos próprios programas, para não estar a cometer nenhuma inconfidencialidade, mas acho que não. E eles realmente estão muito investidos em explorar o meio do podcasting. E acho que faz sentido realmente porque, se nós formos a ver, e parece que os dados apontam para aí que as gerações, especialmente as gerações X e Z, as mais novas, estão cada vez um bocadinho mais desligadas dos jornais e da televisão e têm attention spans, portanto, períodos de atenção cada vez mais curtos e, portanto, gostam de estar a fazer outras coisas e a consumir podcasts, ou a fazer um scroll e ver um short de um podcast no TikTok ou no YouTube. Exatamente. E, portanto, faz sentido que os mídias, para se adaptar, procurem este formato. Faz todo sentido. Mas este formato, para ter sucesso, ele tem que ser rentável, não é assim? Pois, convém. Eu acho que neste momento ainda não é muito. Como é que vocês veem esta situação? Tiago, vai ser rentável daqui a breve trecho? É assim, eu acho que as marcas ainda não perceberam bem o poder dos podcasts. Na minha opinião, os podcasts normalmente têm uma audiência ou conseguem chegar a menos pessoas que, por exemplo, a televisão, se calhar, depende, há programas e programas, mas no geral. Mas é uma audiência muito mais fiel, como nós estamos a falar da intimidade. E por isso acho que o preço por ouvinte
eu acho que vai ser mais, ou deveria ser mais alto, e já acontece em alguns podcasts, do que, por exemplo, na televisão ou no YouTube. Mas há várias possibilidades de monetização. Temos a possibilidade dos anúncios, né? Os anúncios que podem ser dinâmicos ou narrados pelo próprio entrevistador, ou host. Como é que se diz isto em português? O apresentador, o anfitrião, exatamente. Mas também depois existem outras hipóteses, não é? Nomeadamente, usando estes ouvintes são tão leais, podemos vender merchandising, podemos fazer os Patreons, em que eles pagam uma mensalidade para apoiar o podcast, e há infinitas ideias para monetizar esta plataforma. João? Sim, e é curioso que, por exemplo, na nossa plataforma, no PodSqueeze, nós temos muita facilidade, como é um produto digital, temos muita facilidade em medir as conversões das diferentes origens de onde as pessoas vêm. Portanto, conseguimos ver como é que é a conversão de um cliente que vem do Google, ou de um cliente que vem de um podcast, ou de um cliente que nos vê num anúncio qualquer. E o que é curioso é que as pessoas que vêm de podcasts, que ficam a conhecer do PodSqueeze através de podcasts, têm uma conversão muito superior àquelas que nos encontram através do Google. O que mostra realmente que as pessoas que ouvem o PodSqueeze através de um podcast vêm mais numa posição de confiar no PodSqueeze, portanto, provavelmente porque confiam no host que apresentou o PodSqueeze, e portanto isto mostra realmente o poder da publicidade de podcasts. Portanto, tem outra ligação. A própria publicidade às vezes é mais bem-vinda pelos ouvintes do que quando é tipo uma publicidade que nos é cortada à meio num vídeo do YouTube e que é desagradável. Portanto, quando é falada por um host de um podcast, a pessoa até confia, até pode ter mais curiosidade pelo próprio produto. Então, Tiago, vamos lá. O que é o PodSqueeze? O PodSqueeze é uma plataforma em que as pessoas podem fazer o upload do seu vídeo ou áudio. Nós depois, usando inteligência artificial, fazemos a transcrição completa e mesmo com a diarização, ou seja, conseguimos detectar os vários intervenientes na conversa. Depois, pegando nesse conteúdo, criamos uma série de artigos escritos e de vídeo que depois podem ser utilizados para a publicação e a promoção dos podcasts. O que é que nós criamos? Criamos tudo o que é capítulos, criamos uma breve introdução, criamos, por exemplo, um artigo de blog, uma newsletter, ou seja, também permite até para os mídias, para as empresas maiores, pegar num podcast de uma entrevista brilhante e transformar logo em 2 ou 3 artigos de jornal, por exemplo. E depois também tudo o que é pequenas imagens que podem ser partilhadas no Instagram, nas redes sociais, vídeos, pequenos shorts, que agora são muito famosos e grandes. Aliás, por exemplo, o grande podcast do Joe Rogan, praticamente quase ninguém já ouviu um podcast completo, houve só clipes, não é? Até porque aquilo tem uma dimensão que é preciso... São 3 horas e tal, não é? Alguns até ultrapassa, sim, mas é preciso fôlego. Então, quando falamos do PodSqueeze, falamos de uma ferramenta digital, exatamente. Digital, que apoia os podcasters. Sejam eles podcasters isolados, tipo eu em casa a fazer um podcast, exatamente, ou pertença eu a uma empresa maiorzinha, é isso? Exatamente. Portanto, haverá pricings diferentes para os diferentes clientes. Claro, sim. Nós temos várias... Queremos servir... Isto às vezes acaba por ser um desafio. Como é que nós servimos o podcaster independente e ao mesmo tempo servimos as grandes agências? Nós temos agências que já converteram mais de 2.000, 3.000 horas com o PodSqueeze. E atenção que o PodSqueeze vai fazer agora 2 anos, por isso não é assim tanto. E isto foi no primeiro ano. E é engraçado porque às vezes arranjámos problemas em que tínhamos pessoas em que o seu dashboard estava muito lento porque tinham tantos episódios lá que aquilo para carregar tudo e nós, realmente aqui é um problema. Isto não é um problema para a grande parte dos nossos utilizadores, mas é um problema para estes que têm mais de 2.000 horas convertidas. E para isso temos vários patamares. O mais simples nós chamamos o starter ou o principiante, em que o que varia normalmente é os minutos, ou seja, uma pessoa tem X minutos por mês. E à medida que vai aumentando a tier, vai tendo mais minutos. E nós temos começa com 160 minutos e a última... 4.000. Ana, o que quer dizer que
a pessoa, o podcaster, é apoiado do ponto de vista mais, digamos assim, mais técnico, de cortar shorts, de fazer pequenas apresentações, mas também naquelas coisas que às vezes são mais difíceis e que o Tiago falava há pouco, João, que é escrever a descrição e criar um título apelativo. Nisso o PodSqueeze também pode ajudar? Exatamente, portanto, a ideia do PodSqueeze é tentar pôr aqui uma AI a fazer todo o trabalho que as pessoas normalmente consideram chato. Ainda não dá para clonar voz, não? Clonar, por acaso, não dá, mas já temos recebido algum feedback de pessoas interessadas na parte da clonagem da voz, portanto, eventualmente poderemos explorar isso. Mas há tantas features, tanta coisa para explorar. Eu, por exemplo, podia-vos deixar aqui a falar os dois sozinhos para o microfone e ia-me embora e depois exato. o meu clone. Sim. Consigo perfeitamente ver a utilidade. Eu fiz experiências com clone de voz noutra ferramenta, mas eu acho que há o risco da pessoa perceber que é uma AI e isso é um risco grande no universo do podcasting, porque as pessoas realmente querem sentir a conexão. Porque isso vai um bocadinho contra aquela ideia de intimismo, de personalização da comunicação, ou seja, não podemos estar a falar com um robô, não é? Exatamente. É muito bom enquanto funciona, mas basta haver aquele glitchzinho, não é? Aquela coisa em que, ok, isto é AI, que de repente se calhar é uma golpada na marca que estamos a tentar construir no nosso podcast. Sim, quando eles nos dizem, agora vamos mergulhar a fundo, que é uma expressão que a AI adora, vamos mergulhar a fundo no tema. A deep dive. Exato. Bom, mas cortei-te um bocadinho o raciocínio, estavas a falar de como é que pode ajudar de facto os podcasters neste dia-a-dia, que é de intenso trabalho, não é? Quem tem um podcast sabe que dá muito trabalho. Exatamente. Porque realmente a primeira parte de fazer um podcast é isso que estamos a fazer agora neste momento, que é gravar o som, mas depois vem a parte de publicar o podcast, não é? E publicar o podcast normalmente inclui arranjar um título, quando vamos publicá-lo, por exemplo, no YouTube ou no Spotify, onde quer que seja. Depois, normalmente, vem o campo da descrição por baixo do episódio, também temos que arranjar uma descriçãozinha. E, normalmente, a descrição não se fica só pela descrição, normalmente queremos desenvolver um bocadinho mais e pôr, eventualmente, uma secção com os capítulos, com os tempos em que a pessoa pode clicar e navegar nos capítulos. O YouTube tem essa funcionalidade, o Spotify tem essa funcionalidade. Pode ter outra secção em que nós pomos, por exemplo, as menções de produtos e ferramentas que mencionamos durante o episódio. Depois, se tivermos um site, queremos ter um blog, eventualmente um artigo sobre o episódio. Eventualmente também podemos querer ter uma transcrição completa para pessoas que, por exemplo, têm dificuldade em ouvir, ou mesmo pessoas que não falam a nossa língua para conseguirem acompanhar mais facilmente, ou, por exemplo, se tivermos um podcast mais científico, dá jeito de ter uma transcrição para as pessoas tirarem informações da transcrição para trabalhar sobre o podcast. E, portanto, é isso que o PodSqueeze automatiza. A pessoa só faz o upload do vídeo ou do áudio do seu podcast e nós, com a inteligência artificial, geramos todos estes conteúdos que a pessoa depois pode adicionar ao seu podcast. Então, Tiago, quer dizer, quando eu acabar aqui esta minha conversa convosco, posso ir ao PodSqueeze, coloco lá este áudio que estamos aqui a gravar e ele faz-me o resto do trabalho. Exatamente. É isso? Sim. A ideia é permitir que os podcasters foquem só naquilo que mais gostam de fazer, que é isto, é ter conversas genuínas, e depois a parte menos interessante entra a ferramenta para ajudar. E não só nisso, na parte da pós-produção, mas também realmente o que é essencial. Se nós queremos ter ouvintes, temos que ir buscá-los a outras plataformas, não é? E, por exemplo... Estás a falar da promoção. Da promoção, e da distribuição. Uhum. E eu faço isso muitas vezes, até com o meu próprio podcast. Eu gravo um episódio, transformo num post de LinkedIn e muitos dos posts que depois eu partilho vieram de um podcast. E eu, que até prefiro falar do que escrever, é muito mais simples para mim pegar no microfone, dizer ou falar, narrar, gravar o que me vem à cabeça e depois transformar aquilo num post e assim trazer novos ouvintes para o meu podcast. E como é que quem nos está a ouvir pode chegar até vocês? Vocês têm um site, claro. Uhum. Podsqueeze.com é o nosso website. Lá também tem os nossos contactos. E estão disponíveis para explicações e para entrarem, para conversarem com quem está interessado. Sim, completamente. Também tenho o meu LinkedIn, em que sou bastante ativo. Tenho também o Twitter, agora é o X, que também é uma plataforma que eu uso bastante. Mas, essencialmente, se forem a podsqueeze.com, têm lá os nossos e-mails, têm lá a forma de nos contactarem. Estamos aqui neste momento, o PodSqueeze é uma ferramenta, já percebemos, para ajudar os podcasters. Falámos há bocado na clonagem de voz. E agora, como é que vai ser o futuro desta ferramenta, João?
Bom, há aqui duas componentes. Nós temos dois fundadores, que são co-fundadores do PodSqueeze. Portanto, agora vou ouvir a opinião do João, depois passarei ao Tiago. Força, João. Há aqui duas componentes, portanto, a componente, digamos, comercial e a componente de desenvolvimento do produto, não é? Agora, no futuro, nós queremos direcionar-nos mais para tentar arranjar parcerias com grupos maiores, grupos mídia, eventualmente até aqui os podcasts. Nunca se sabe. Nunca se sabe, claro. Direcionar-nos mais para B2B, introduzir mais ferramentas de colaboração, porque realmente temos andado a perceber que uma das dificuldades não é só criar este conteúdo, mas é também juntar estas equipas todas numa única ferramenta, conseguir que colaborem. Na parte de desenvolvimento do produto, isso... Por mais que eu gostaria de levar o produto numa certa direção, quem leva o produto para as direções que o produto vai são os nossos clientes. Nós estamos constantemente a recolher feedback, tentar perceber quais é que são os problemas. Eventualmente, o vídeo será o futuro dos podcasts. Pelo menos parece que há uma tendência para ir nessa direção. Portanto, ferramentas que facilitem a distribuição de clipes de vídeo, shorts, schedulers para redes sociais, para as pessoas conseguirem automatizar ainda mais processos para estarem nos shorts, no TikTok e por aí fora. Será eventualmente essa direção a curto prazo. Concordas, Tiago? Concordo. Parece que estamos alinhados. Sem dúvida que o produto já é bastante maduro, já temos muitas funcionalidades lá. Por isso, já não é tão fácil assim nós pensarmos, ok, o que é a próxima grande nova funcionalidade? Mas realmente nós tínhamos falado sobre isso, aliás, no início do ano, que queremos tornar ainda mais simples a promoção e realmente criar aqui um scheduler, ou seja, uma ferramenta em que eu possa alinhar os meus posts todos do LinkedIn e converter o meu episódio em vários posts e saber que no próximo mês vão ser publicados. Acho que é uma funcionalidade que vai ser bastante útil para os podcasts. Eu acho ótimo. Aliás, quando saímos daqui, como já disse, vou enfiar todo este áudio no PodSqueeze e ver o que é que acontece. Obrigada por terem vindo ao Por Dentro Com. Já agora, não querem deixar uma sugestão de um podcast para as pessoas que nos estão a ouvirem? Eu posso começar. Tiago. Pronto, a minha área é mais empreendedorismo, é o que eu gosto mais de ouvir. E gosto muito de ouvir um podcast que me está a fazer, como é que se chama? O Bootstrap Founder. Certo. Bootstrap Founder do Arvid, que é um empreendedor. E é um podcast que eu gosto muito de ouvir. Agora em português. Em português, um podcast que eu costumo... O Por Dentro, claro. Por Dentro Com. É um grande podcast. Sim, obrigada, mas é uma sugestão para as pessoas procurarem outro podcast. Claro. Vá lá, força. João, tens algum para eu pensar? Nós comentamos frequentemente o BeTalk com o Tosha. Ok. Pronto, esta seria a minha sugestão para o podcast em português, para quem gosta mais de empreendedorismo. E há muitos em Portugal de empreendedorismo. Há muitos de empreendedorismo. Do tipo de podcast que eu consumo mais, que não são podcasts de filosofia, assim, gosto de ouvir uma pessoa chamada Sam Harris. O podcast chama-se Making Sense. Acho que sugeriria esse. Ok. Eu aqui, já agora fui buscar o meu Spotify para ver aqui os podcasts. E tenho aqui dois em português. Temos o Sapiens. Muito bom. Muito bom. Que é um podcast muito, muito interessante. Muitíssimo e interessante. E temos aqui um que é o Marketing por Idiotas. Que é aqui, acho que é aqui é aqui da RFM. Que é um ótimo. podcast muito interessante. E já agora, o outro em inglês que eu queria dizer é o Startups for the Rest of Us. Ok, que é certo. Que eu gosto muito, com o Rob Walling. Ok, muito obrigada. Vamos ficar atentos ao futuro do PodSqueeze. Obrigada por terem vindo. Muito obrigado. O Tiago Ferreira e o João Amaro estão disponíveis para te dar uma ajuda na construção, edição, publicação e promoção do teu podcast. Podes sempre espreitar a plataforma podsqueeze.com. Diz quem sabe que são precisos 2 anos ou 100 episódios para um podcast atingir o pico do sucesso. Ou seja, é preciso ter fôlego para correr esta maratona. E neste início de ano, parece que os podcasters estão com pouca vontade de voltar à pista. É um bocadinho sobre isto que falo já a seguir com o Tiago Loureiro, o nosso especialista em SEO e redes sociais.
Olá, Tiago. Olá. Bem-vindo ao primeiro episódio de 2025 e acho que vais falar sobre como é que este ano está a arrancar em termos de podcasts. O que é que se passa por aí? Exatamente. Bom 2025 a todos, antes de mais. Para ti também. E, como estavas a dizer, com este início de um novo ano, fiquei curioso para perceber como é que o nosso querido universo dos podcasts estava a arrancar, e então decidi reunir aqui alguma informação para tirarmos algumas ideias. E de acordo com algumas ferramentas de tendências, a pesquisa por podcasts demonstra já uma tendência de subida, logo desde os primeiros dias do ano. Houve uma quebra ali durante os dias festivos, ali mais ou menos entre o dia 20 e o dia 31. Toda a gente a comer o bolo rei. Exatamente, tudo em clima de festa, mas imediatamente a seguir começa a haver um pico, uma tendência de subida. Ou seja, assim que as pessoas voltam ao ativo e voltam às suas rotinas, voltam em força a procurar podcasts para ouvir. E então eu questionei-me, e será que os produtores de conteúdo, os nossos queridos podcasters, estão a acompanhar esta tendência? E de acordo com o Podmatch, que é uma plataforma cujo objetivo é juntar produtores de conteúdo com convidados e vice-versa, e como tal está sempre muito atento às mexidas do mercado, diz-nos e faz-nos aqui um panorama do que é que estamos a passar neste momento, e o que nos indica é que estamos a passar a melhor altura para arrancar com o nosso podcast. Então o Por Dentro conta a fazer um bom trabalho. Estamos a arrancar. Estamos em linha, exatamente. Mas explicando um bocadinho melhor, de acordo com esta entidade que faz os seus estudos com base em entrevistas diretas a podcasters, portanto tem fiabilidade. Aliás, faz até estes estudos em parceria com uma outra empresa, que é a Refonic, que é mesmo especializada em recolha de dados. Eles dizem-nos que apenas 13,8% dos podcasts estão ativos neste arranque de 2025. Ou seja, a procura voltou a aumentar logo no início do ano, mas muitos produtores de conteúdo ainda não voltaram ao ativo. Portanto, a dica está toda a gente de férias. Exatamente, portanto a dica é simples, é bora lá, não é? Vamos arrancar com o nosso conteúdo assim Sim, 13% possível. Ou pouco mais de 13% é pouquinho. É pouquinho, portanto é bora lá, está na altura já de arrancar. Com novos projetos ou outras temporadas. O que seja, novos podcasts, novas ideias, o importante é arrancar e apanhar já a onda neste momento, numa altura em que o mercado ainda não está tão saturado, está limpinho. E o que é que esta entidade nos diz também? Diz-nos que um podcast atinge o seu pico de sucesso ao fim de 2 anos ou pelo menos 100 episódios. E independentemente destes números, acho que há aqui uma ideia clara, que é... Então, desculpa, só ao fim de 100 episódios é que podemos dizer que um podcast... Tem o pico de sucesso, não quer Tem dizer o pico que, de sucesso, pode dizer... ir subindo Exatamente. Paulatinamente. O que quer dizer que isto é dramático, porque a maioria desiste para aí ao 3º episódio. Certo. E dramático depende do ponto de vista, pode ser positivo, porque assim permeia a consistência, que é aqui a nossa segunda dica. Quando pensarmos em desistir, é continuar. Porque isto demora tempo. Às vezes a nossa expectativa não vai ao encontro daquilo, da receptividade do mercado. Então é normal sentirmos alguma frustração, mas é muito importante não desistir. Consistência. O que é que eles nos dizem? Dizem-nos que apenas 6% dos podcasts independentes, ou seja, escolhemos aqui os podcasts das figuras públicas, das celebridades, apenas 6% chegam a este patamar, ao patamar do pico de sucesso dos 2 anos aos 100 episódios. Portanto, a consistência é mesmo muito importante. Muito importante. O conselho então é claro para 2025. Os ouvintes já estão à procura, vamos arrancar em força e não desistir. Tiago, são excelentes ideias, excelentes dicas, portanto, mãos à obra. Mãos à obra. Trabalhar com força. Até ao próximo episódio. Até ao próximo, Elizabeth. Obrigado. Só nos primeiros dias do ano entraram no Popcasts 8 novos conteúdos, entre podcasts e videocasts. E na calha estão outras tantas novidades. Mas entre os primeiros a chegar em 2025 está um podcast que tens mesmo de ouvir ou ver. A autora é a Liliana Marcos, responsável pela Escola Portuguesa de Podcasts e a voz de um conteúdo sobre empreendedorismo. O conteúdo chama-se A Empreendedora Pod. Hoje quero partilhar contigo 10 lições que 2024 me trouxe e que vou levar para 2025. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod.
Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! A Empreendedora Pod tens mesmo de ouvir no Popcasts ou na app do Popcasts, disponível para iOS, Android e Huawei. Se ainda não fizeste download, tens uma excelente desculpa para o fazer neste início de ano. E estamos a chegar ao fim de mais um episódio de Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do Popcast. Eu sou Elizabeth Costa, quero agradecer de novo a disponibilidade do Tiago Ferreira e do João Amaro para falarem comigo neste episódio sobre o PodSqueeze e sobre muitos outros temas relacionados com podcasts. Também, como é hábito, recebi a visita do Tiago Loureiro, que deixou mais uma série de números muito curiosos sobre o mundo do podcasting. Entretanto, se tiveres dúvidas, perguntas e sugestões, podes sempre entrar em contacto via endereço eletrónico ajuda@popcasts.pt. Contamos com a tua participação e se tens um podcast, o Popcast está pronto para o receber. Continua a ouvir muitos e bons conteúdos. Até ao próximo episódio de Por Dentro Com.